Nem tudo está escrito, ou tudo o que precisamos já está na Bíblia. O meu nome é Valdir Camelo, eu sou cristão pesquisador das Escrituras e também sou terapeuta especialista em saúde emocional. Inclusive, eu ajudo muitas pessoas que têm conflitos em sentido de crenças religiosas, porque as crenças religiosas são aquelas que mais afetam a pessoa. Então, se você está nessa situação ou conhece alguém assim, clica no link abaixo, tá? Para que você possa ser ajudado ou indica esse link para alguém que precisa da minha ajuda, ok? Bem, eu recebi um comentário que provavelmente é de uma testemunha de Jeová, que vai contra a instrução de Paulo em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6, onde Paulo falou: não vão além das coisas que estão escritas. Foi justamente no vídeo que eu falei sobre aniversários de nascimento, se cristãos podem celebrar aniversários, que o Dimas fez o seguinte comentário. Vamos aqui ler o comentário dele. Com todo respeito à sua inteligência e conhecimento das Escrituras, o argumento de que não está escrito é fraquíssimo, pois a Bíblia é um pequeno resumo dos tratos de Deus e não uma enciclopédia com tudo o que é necessário. João 21, 25. Para isso, há princípios indicativos em inúmeros versículos e somos dotados de consciência. Daqui a pouco o senhor vai defender que comemoremos o Natal da cristandade. Parabéns! Então, vamos analisar aqui o comentário do Dimas Bacelar. Na verdade, ele não falou contra mim, ele falou contra Paulo. E não somente contra Paulo, o escritor bíblico, mas também contra quem o inspirou. Então, Deus, por meio do Espírito Santo, inspirou o apóstolo Paulo a escrever o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6, onde nós lemos: aprendam a regra, não vão além das coisas que estão escritas. Então, quando o Dimas fala que o argumento de não ir além do que está escrito é fraquíssimo, está falando isso para Paulo, Dimas, não é para mim. Eu apenas estou citando Paulo. Eu estou apenas fazendo referência a Paulo. E você está dizendo que o argumento de Paulo é fraquíssimo, que não faz sentido o que Paulo escreveu. Então, você tem que ensinar Paulo que ele estava errado quando ele escreveu 1 Coríntios 4, 6. Mas como ele fez isso sob a inspiração do Espírito Santo, você está falando contra o Espírito Santo, contra o próprio Deus que inspirou Paulo a escrever aquilo. E aí você cita o texto de João 21, 25, que nos diz o seguinte: de fato, há também muitas outras coisas que Jesus fez. Se fossem escritas em todos os detalhes, suponho que o próprio mundo não poderia conter os rolos escritos. Então, o texto apenas diz que nem tudo que Cristo fez foi escrito. Agora você vai se basear no quê? No que não está escrito? Vai ter que criar hipóteses, imaginações sobre o que não está escrito? Ou você vai se basear no que está escrito sobre ele? Quer dizer, o texto, ele não apoia seu argumento em nada. O texto apenas mostra que nem tudo que Jesus fez está escrito. Porque senão, como ele falou aqui, o João falou, ele falou, suponho que o próprio mundo não poderia conter os rolos escritos. Porque tanta coisa que Cristo fez não foi escrito. Agora você vai se basear no quê? No que não está escrito? Ou no que está escrito? Quer dizer, é uma lógica, você vai se basear no que está escrito, o que Paulo falou. Não vão além do que está escrito. Ainda o Dimas falou o seguinte: a Bíblia é um pequeno resumo dos tratos de Deus e não uma enciclopédia com tudo o que é necessário. Então, atentem para a frase final dele. A Bíblia não é uma enciclopédia de todos os assuntos, claro. Ela trata de direito, ela trata de leis, ela trata da criação, mas ela não é uma enciclopédia por tudo, porque nem daria, né? Agora, o problema é que você falou aqui, que ela não tem tudo que é necessário. Ela não ser uma enciclopédia, né, que vai falar extensivamente sobre tudo que existe, é claro que ela não vai fazer isso. Mas ela tem tudo que é necessário, sim, isso está escrito. Mas parece que, como o Dimas não se baseia no que está escrito, então ele desconsidera o que está escrito. Então vamos lá, o que está escrito? 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Está escrito assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ensinar, para repreender, para endireitar as coisas, para disciplinar em justiça, a fim de que o homem de Deus seja plenamente competente, completamente equipado para toda boa obra. Então, prestem atenção nas palavras que eu frisei. Plenamente competente. Então, a Bíblia é suficiente para você ser competente plenamente. E também completamente equipado para toda boa obra, para fazer a vontade de Deus. É o suficiente. Então, dizer que ela não tem tudo que é necessário é absurdo. É não se basear mesmo no que está escrito. E aí, depois de citar João 21, 25, o Dimas falou aqui:
Para isso, há princípios indicativos em inúmeros versículos e somos dotados de consciência. Com certeza, tem. Mas não para nós desconsiderarmos o que está escrito, mas sim para tomarmos decisões com base em nossa própria consciência individual no que não está escrito. Veja o exemplo, Paulo até explicou isso em Romanos capítulo 14, versículo 5, em que ele falou: uma pessoa considera um dia mais importante que o outro, ao passo que outra pessoa considera todos os dias iguais. Que cada um esteja plenamente convencido na sua própria mente. Então, Paulo falou que em assuntos de consciência, cada um decide, que não está escrito. E ele citou até o caso de dias, considerar um dia mais importante ou considerar todos os dias iguais. É uma questão pessoal, entendeu? Tem gente que considera o aniversário como um dia especial, que cada um esteja convencido na sua própria mente. O outro já considera como sendo um dia qualquer, como qualquer outro, que cada um esteja convencido na sua própria mente. É isso que está escrito, entendeu? E esse argumento seu, dos princípios indicativos, vai contra você mesmo. Porque uma vez que o aniversário de nascimento não está escrito que é proibido, ele cai no que você chamou de princípios indicativos. É uma decisão pessoal. Agora você quer ir contra, né, ir contra a permissão para comemorar aniversários quando não está escrito. E cita que nós temos que seguir princípios. Então, por que você não segue princípios? Se realmente para você aniversário não é uma coisa importante, então não comemore. Se para outro cristão é algo importante, ele considera um dia diferente dos outros, então que ele comemore. É simples assim. Quer dizer, o texto que você citou, na verdade, o argumento que você citou, depois contra você mesmo. Quer dizer, você fala que temos que seguir princípios, mas você mesmo não segue essa questão do aniversário de nascimento. Entendeu? Você quer usar princípios para não aceitar o que está escrito, sendo que Paulo falou, não vão além do que está escrito. Isso está em toda a Bíblia. Esse princípio da legalidade, de seguirmos o que está escrito, é toda a Bíblia. Por exemplo, Deuteronômio 4:2 diz assim: não acrescentem nada às palavras que eu lhes ordeno e não tirem nada delas. Guardem os mandamentos de Jeová, seu Deus, que eu lhes ordeno. Deuteronômio 12:32. Vocês devem ter o cuidado de cumprir cada palavra que lhes ordeno. Não acrescentem nem tirem nada. Provérbios capítulo 30, versículos 5 e 6. Toda declaração de Deus é pura. Ele é um escudo para os que se refugiam nele. Não acrescente nada às palavras dele, senão ele o repreenderá. E ficará claro que você é um mentiroso. Apocalipse 22, 18 e 19. Declaro a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste rolo. Se alguém fizer um acréscimo a essas coisas, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas neste rolo. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do rolo desta profecia, Deus tirará sua parte das árvores da vida e da cidade santa, que estão descritas neste rolo. É muito claro, né? É muito claro que nós devemos seguir o que está escrito. O que não está escrito é decisão pessoal. Temos que respeitar a decisão de cada um. Aí o Dimas concluiu: daqui a pouco o senhor vai defender que comemoremos o Natal da cristandade. Parabéns. Ele estava bravo mesmo quando ele escreveu isso daí. Dimas, eu não vou jamais defender que comemoremos o Natal, porque não está escrito que nós devamos comemorar o Natal. Também não vou defender que não comemoremos o Natal, porque não está escrito que nós não podemos comemorar o Natal. Não está escrito que nós devamos e nem que nós não podemos. Entendeu? Eu vou pelo que está escrito. Agora, e você? Você vai querer seguir a Bíblia ou vai ficar com as suas ideias? E eu vou falar uma coisa para você, né? Como citando ainda Deuteronômio 12:32, temos que cumprir cada palavra que Deus ordena. Mas você tem que tomar cuidado, sabe, Dimas? Falo com muito amor no coração. Tá? Eu ponho muito amor nas minhas palavras. Você tem que tomar cuidado, porque a verdade que você defende é oscilante. Hoje é verdade, amanhã não é mais, porque você não se baseia no que está escrito. Você se baseia no que a liderança da sua religião fala. O que ela proíbe, você também aceita. O que ela permite, você aceita. E não o que está escrito. Então, você tem que tomar cuidado com o que você vem defender aqui. E eu falo com muito amor, porque eu vou citar agora um exemplo, no caso, da questão de cumprimentar pessoas desassociadas ou removidas. Tá? Eu vou citar um exemplo que aconteceu em 2023 e depois em 2024. Tá? Em 2023, a partir de janeiro, eu fiz uma série de 13 lives explicando biblicamente, como está escrito, qual deve ser o trato que devemos ter como cristãos, tementes a Deus, com uma pessoa que vive no pecado e não quer mudar. Então, mostrei lá o que está escrito. Tá? Até vou deixar aqui 2 vídeos dessa série. São 13 vídeos. Tá? Tem lá na playlist do meu canal.
Então, um dos vídeos eu coloquei, existe base bíblica para não cumprimentar um excomungado, quer dizer, um desassociado, um removido? Tem base bíblica para não cumprimentar? E naquele tempo, né, os líderes da sua religião, chamado corpo governante, dizia que não podia cumprimentar nem dar um oi a uma pessoa removida ou desassociada. E na ocasião eu recebi muitos comentários, né? Muitos comentários apreciativos que entenderam o que eu mostrei na Bíblia, mas também alguns comentários questionando, né? Porque o ensinamento da sua religião da época que não era para cumprimentar de jeito nenhum. Então veja alguns comentários que eu recebi aqui. Por exemplo, esse aqui, ó. Mas a organização orienta a não cumprimentar o desassociado. E agora? Veja só, a pessoa estava ali, a organização fala para não cumprimentar, agora você está mostrando na Bíblia que pode cumprimentar? Como assim? E aí tem um que até me contestou aqui, né? Tentou ir contra o que eu falei. Ele falou assim, sim, tem coisa assim, Valdir, que vem além de comer com uma pessoa. Nem cumprimentar vai além de não comer. Aí citou 2 João, versículo 10. Se alguém se chegar a vós e não trouxer este ensino, nunca o recebais nos vossos lares, nem o cumprimenteis. Tá vendo? Que era o ensino vigente da sua religião, Dimas. E outro comentário aqui, citando também 2 João 10, né? Veja só. Agora, o que aconteceu um ano e pouco depois? Então, teve o Boletim do Corpo Governante, 2024, número 2, com a data de 15 de março de 2024, em que um dos membros da liderança, né, dessa religião Testemunhos de Jeová falou o seguinte, textualmente: atualmente, nós não cumprimentamos alguém que foi removido da congregação, mas o corpo governante decidiu que os publicadores podem usar sua consciência treinada pela Bíblia para decidir se vão ou não dar um breve cumprimento de boas-vindas ao desassociado que vier assistir a uma reunião. Então veja que o corpo governante tomou uma decisão, da parte deles, naturalmente, porque a Bíblia é aquilo que eu mostrei um ano e pouco atrás. A Bíblia não fala isso, né? Não fala que não pode cumprimentar, entendeu? Mas aí eles decidiram isso um ano e meio, um ano e pouco depois da live que eu fiz. E aí eles consideraram ali, né, esse representante da sua liderança, considerou 2 João 9-11, que é o texto que ficavam me citando cerca de um ano antes para dizer que eu estava errado. Para dizer que eu estava errado. E eu considerei esse texto, 2 João 9-11. Olha o que diz esse texto. Todo aquele que vai além dos ensinamentos do Cristo e não permanece neles, não tem Deus. Quem permanece nesses ensinamentos é quem tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vier a vocês e não trouxer esses ensinamentos, não o recebam na sua casa, nem o cumprimentem, pois quem o cumprimenta participa das suas obras más. E na ocasião, naquela série de lives, eu expliquei que o texto de 1 Coríntios 5:11, que fala sobre você não ter convivência, a ponto de não comer com alguém que está vivendo no pecado grave, os pecados graves listados naquele texto. Então, esse texto de 1 Coríntios 5:11 não tem nada a ver com 2 João 9-11. 2 João 9-11 fala de outra situação. E eu expliquei isso de forma clara, textual, escriturística. Mas alguns foram contra, por quê? Porque o corpo governante dizia que os dois textos falavam da mesma coisa. Os dois textos falavam da mesma coisa. Acontece que agora, um ano e pouco depois, o corpo governante diz que não, concordando com o que eu falei um ano e pouco antes. O que eles falaram então aqui? Olha só. Será que esse texto, no caso 2 João 9-11, está nos dizendo para não cumprimentar qualquer pessoa que tenha sido removida da congregação? Aí ele fala: esclarecemos o nosso entendimento de 2 João 9-11 e vimos que ele se aplica especificamente aos apóstatas e a outros que promovem ativamente conduta errada e não a todos que foram removidos da congregação. Olha só. Então, um ano e pouco depois, eles vieram a concordar com a Bíblia, né? Eu apenas tinha mostrado na Bíblia. E daí o que aconteceu? Essas pessoas que me contestaram ficaram com cara de tacho. Por quê? Porque a verdade de vocês é oscilante, a minha não, porque não é minha verdade, é da Bíblia. A Bíblia não muda. Malaquias 3:6 diz assim: eu sou Jeová, não mudo. Então, Jeová não muda. O próprio Jesus, em Hebreus 13:8, diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, não muda. Agora, a sua liderança muda. O que você está defendendo hoje, Dimas, amanhã você pode ficar com cara de tacho. Que você defendeu com tanta veemência e depois eles liberam. Entendeu? Até, inclusive, tem aqui um comentário que foi feito um ano depois, né, quando o boletim trouxe essa mudança, né? Então, nós temos aqui esse comentário que a pessoa falou aqui, ó, um ano depois, oficializado, estava certo. Quer dizer, ele admitiu que eu estava certo.
um ano depois. Por quê? Porque o corpo governante, a liderança de vocês oficializou. Entendeu? Agora, a Bíblia não muda. A Bíblia não muda, a Bíblia é sempre a mesma. Por que que por mais de 40 anos se ensinou que não se devia dar nenhum oi a uma pessoa desassociada? Sendo que na Bíblia não está escrito isso. Então foram mais de 40 anos, cerca de 42 anos, de erro, de pecado, de causar tanta tristeza, frustração, tanto abalo em relacionamentos, em casamentos. E tudo por conta do quê? De não seguir a Bíblia, entendeu? De não seguir a Bíblia. Por isso que eu falo para você, Dimas, que você tem que tomar cuidado, não só você, né? Todas as testemunhas de Jeová têm que tomar cuidado do que pregam, porque o que hoje vocês pregam, amanhã vocês podem pregar justamente o contrário. Agora, se nós formos seguir o que a Bíblia diz, não acontece isso. Nunca acontece isso. Porque o que está escrito, acabou. A gente vai se apegar ao que está escrito. E o que não está escrito é decisão pessoal. Cada um toma a sua decisão e respeita a decisão do outro. Porque todos estão certos. Tanto quem decide fazer uma coisa, como quem decide não fazer, está certo. Porque a Bíblia não fala sobre o assunto. É muito simples, entendeu? Então, eu espero ter te ajudado, Dimas, e também a você que está assistindo aqui a esse vídeo. E se fez sentido para você, então, olha, compartilha com outros contatos, com seus contatos, tá? Se inscreva no meu canal e também ative a notificação para você receber novos vídeos. E também falar para você que eu tenho um grupo, uma comunidade cristã não denominacional, onde nós fazemos reuniões bíblicas online, para falar da Bíblia, da palavra de Deus, para nos fortalecer e nos edificar mutuamente. Se você quer saber mais, também é só clicar no link abaixo, ok? Um grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.